O vídeo de hoje trará informações sobre as ações da Vale, o que é que consta no relatório de desempenho do terceiro trimestre de 2024, bem como um dos principais indicadores fundamentalistas da empresa. Então fique comigo até o final desse vídeo, aproveite para curtir esse vídeo, ativar notificações e compartilhar essas informações para outras pessoas que, assim como você, pensa em ter ou pensa em adquirir ações ou até mesmo aprender sobre o mundo das finanças e investimentos. Então fica comigo até o final. Após acordos fechados com o Poder Público do Brasil para a reparação integral do rompimento da barragem de Fundão da Samarcos em Mariana, o mercado fez projeção da Vale para os anos de 2025 e 2026. Mas as oscilações do preço médio da Vale, principalmente ocorridas nos dias 7 e 8 de novembro, onde ela saiu de uma alta de mais 3,48% para uma queda de menos 4,61%, a alta do dia 7 de novembro de 2024 ocorreu quando houve anúncio do crescimento de exportações chinesas acima de 12% em outubro, o maior ritmo desde 2022, e a expectativa de estímulos adicionais da China frente à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Como consequência desses anúncios, o preço do minério de ferro ele teve uma alta notável, elevando as ações da Vale nesse período. E o que explica a queda da ação da Vale ocorrida no dia 8 de novembro? Neste dia, o governo chinês ele anunciou um programa de refinanciamento das dívidas dos governos locais num valor de 1,4 trilhão de dólares. Isso fez com que as commodities de cobre e minério de ferro sofressem uma forte queda. Para você que ainda não conhece sobre o que é que faz a Vale, eu trouxe aqui um breve histórico sobre a empresa. A Vale é uma empresa que foi fundada em 1942 pelo governo federal, cujo nome na época era Companhia Vale do Rio Doce. A companhia ela teve as suas primeiras ações leiloadas para a Bolsa em 1956 e foi privatizada em 1997. A Vale ela é uma empresa bastante consolidada aqui no mercado brasileiro e também lá fora. Ela tem como principal produção o minério de ferro, então ela faz a produção do minério de ferro e faz também a exportação, tendo a China como seu principal comprador, mas também ela faz a produção de níquel e cobre, que são metais para a transição energética, porém em menor escala, mas está incluso no pacote de produção da cadeia produtiva como um todo da empresa. Em relação ao relatório de desempenho do terceiro trimestre de 2024, a Vale ela anunciou que ela continua a fazer o processo de descaracterização de suas barragens a montante, que é eliminar as características de barragem a fim de que a estrutura fique estável e reincorporada ao relevo e ao meio ambiente a um custo total anunciado de 5 bilhões de dólares. Então, desde 2019 até outubro de 2024, a Vale ela já caracterizou em suas operações 53% de suas barragens, faltando apenas 14 a ser concluída até 2029, chegando a um total de 30 barragens descaracterizadas. Já as barragens em nível de emergência, a empresa ela vem reduzindo desde 2020 até setembro desse ano, onde teve uma queda de 54% e pretende ficar completamente sem esse nível até o ano de 2025. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, em 2020, ela tinha 35 barragens de nível 3. Em setembro de 2024, ela apresentou apenas 16 barragens em nível 3, uma queda de 54%. E em 2025, ela pretende eliminar totalmente as barragens com esse nível de emergência. Só a título de esclarecimento, para aqueles que não sabem o que são barragens de nível 3, a Agência Nacional de Mineração ela faz uma classificação da segurança da barragem em 3 níveis, sendo o nível 3 aquelas barragens que estão na iminência de ocorrer a ruptura. Em relação ao produto-chefe da companhia, houve um aumento na produção do minério de ferro em 6%, quando comparado com o terceiro trimestre de 2023, com maior produção de Pelotas, cujo aumento foi de 13% quando comparado com o ano passado. Em relação às vendas do minério de ferro, vocês podem perceber aqui que houve um aumento de 2%
desse trimestre quando comparado com a do ano passado. Mas você deve pensar, com esses resultados positivos desse ano, quando comparado em relação ao ano passado, o que é que está acontecendo com as ações da Vale do Rio Doce para estar em queda? A resposta está no preço da commodity do minério de ferro, onde, considerando o período abordado do relatório de julho até setembro de 2024, podemos fazer uma medição aqui no gráfico para vocês saberem o quanto é que o minério de ferro ele teve essa queda expressiva. Então, basta a gente fazer essa medida, considerando aqui o período de julho, início de julho, até o final do mês de setembro. Teve uma queda expressiva de 13,36%, considerando esse período de julho até 30 de setembro, onde a cotação ela saiu de $108 para $93 por tonelada. E isso explica o EBITDA pro forma ter sido menor nesse terceiro trimestre de 2024 quando comparado com o terceiro trimestre de 2023. Então, vocês podem perceber que, em relação ao ano passado, a Vale ela teve um EBITDA pro forma de 4,7 bilhões contra 3,74 bilhões no terceiro trimestre desse ano. A principal diferença foi impactada principalmente pela queda de $14 por tonelada do minério de ferro, impactando uma diferença de aproximadamente 1,3 bilhões. Estes resultados mostram que o problema não está em sua parte operacional, mas sim no cenário macroeconômico. E isto mostra a solidez da Vale, que mesmo em situações adversas, ela consegue reduzir custos, aumentar o processo de vendas e se manter altamente competitiva no mercado. Quanto aos acordos de indenização pelo rompimento da barragem, 100 bilhões serão pagos ao longo de 20 anos para financiar programas compensatórios, sendo 32 bilhões da Samarcos, sendo que 38 bilhões já foram pagos, totalizando um acordo de 170 bilhões a serem desembolsados até 2043. Ou seja, neste quarto trimestre de 2024, a Vale pagará 3,7 bilhões de reais, a Samarco 2,4 bilhões, e essa operação ela vai reduzindo gradualmente até 2030, onde a Vale não terá mais que tirar o fluxo de caixa livre para pagar as indenizações, e a partir de 2031 até 2043, a Samarco assumirá toda a operação. E claro que isso terá impacto na distribuição dos dividendos da Vale para os próximos anos, uma vez que serão retirados do fluxo de caixa livre da empresa para fazer o pagamento das indenizações. Em relação à cotação da Vale, vocês podem perceber que ao longo do ano anterior, ou seja, considerando o período de novembro de 2023 até novembro de 2024, ela estava cotada em R$ 70 e atualmente a sua última cotação foi de R$ 58,22. E isso mostra uma variação negativa de menos 17,54%. O preço sobre o lucro da empresa é igual a 5,48 e o P sobre o VP é igual a 1,27. Com essa cotação, a Vale atualmente está com dividend yield de 8,3%, um payout de 67,39%, e ainda assim ela apresenta um ROI absurdo de 23,14%. É uma empresa que praticamente não tem dívida, está com 0,73%, e se você olhar a taxa de crescimento anual da empresa, considerando os últimos 5 anos, corresponde a 7,27%. Olhando aqui o gráfico do Kegel, da taxa de crescimento anual, o que a gente percebe? A gente percebe que em 2015 ela estava com o KGR de 0,54% e ela foi crescendo anualmente até chegar a um pico em 2021 de 25,25%, onde a partir desse período ela vem caindo. Então, se vocês olharem no histórico de dividendos da empresa, vocês vão perceber que ela distribuiu um alto valor de dividendo nesse ano de 2021, considerando um crescimento anual dela bastante expressivo. Observando aqui o histórico de dividendos da empresa, o último pagamento dela ocorreu no dia 19 de março, no valor de R$ 2,73 por ação. Em relação ao juros sobre capital próprio,
O último pagamento dela foi feito no dia 4 de setembro, no valor de 2,09 centavos por ação. Em relação ao que eu estava falando para vocês anteriormente, o maior valor, o maior ano em que ela pagou dividendos, considerando o histórico dela nesses últimos 10 anos, aconteceu justamente quando ela estava com KGR alto, no valor de 25,25%, que foi aqui no ano de 2021, onde ela teve um dividend yield anual de 18,79%, sendo que atualmente ela está com dividend yield de 8,27%. Em relação aos índices, vocês percebem que a Vale ela está batendo o Ibovespa, como também ela está acima do CDI e também ela está acima da inflação. Em relação à receita da Vale desse trimestre, que foi de 51,74 bilhões, o seu maior comprador, a China, correspondeu a 50,34% da sua receita, o Japão 9,34%, o Brasil 8,75%, a Alemanha 2,88% e os Estados Unidos 2,56% de participação da sua receita nesse trimestre. E os negócios que mais geraram receita para a Vale é o minério de ferro, no valor de 83,64%, e os metais de transição, como o cobre e o níquel, perfazeram 16,36% da sua receita desse trimestre. Isto reflete no crescimento anual da empresa, onde, considerando o período dos últimos 10 anos, a gente percebe que ela vem crescendo de forma progressiva, atingindo seu maior pico em 2021 e ela caiu nos anos de 2022 e 2023 e atualmente, mesmo com a queda do minério de ferro, ela está maior quando comparado em relação ao ano de 2023. Conforme vocês podem perceber, a Vale ela vem entregando resultados consistentes, mesmo em situações adversas. Eu tenho a Vale em minha carteira, penso fazer novos aportes, mesmo sabendo que nos próximos anos, a curto prazo, os seus dividendos serão impactados. Então, comente aqui embaixo se você pensa em adquirir as ações da Vale ou se você já tem as ações da Vale e pensa em fazer novos aportes. Aproveite para curtir esse vídeo, ativar as notificações e acompanhe esse canal.